Lucas 13. Amém? Lucas 13, versículo 24. Vamos ler a partir do 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando por Jerusalém. E alguns lhes perguntavam: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechar a porta, e vos do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Amém? Vamos orar nesse momento e pedir para que o Senhor continue falando no nosso coração, como Ele já falou. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Eu quero te pedir, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela unção do teu Espírito que aqui já está. Eu quero te pedir que o Senhor continue no nosso meio. Nós precisamos de ti, Senhor. Assim como nós cantamos nessa noite, nós precisamos de ti. Nós necessitamos da tua presença em nós, porque sem ti nós não somos nada. Então que a tua presença venha sobre as nossas vidas, que eu diminua neste lugar e que a tua presença cresça, que a tua palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, que a tua palavra venha nos ensinar, venha nos preparar, venha, Senhor, trazer disciplina sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, viver esse tempo de portas abertas sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, fala conosco, Senhor, assim como o Senhor vem falando todos os domingos, Senhor, todos os dias que aqui, Senhor, nós temos apresentado o nosso culto a ti, o Senhor tem falado aos nossos corações, e que assim não seja diferente nesse dia. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos corações, para sermos ministrados e alcançados pelo teu amor e pela tua graça. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Como a pastora Carol já deu uma introdução, e eu quero já adiantar aqui que pode ser que alguns versículos vocês já tenham ouvido, embora eu não tenha assistido alguns domingos, que eu estava com as crianças, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias nas nossas vidas, né? Cada manhã, é isso que diz a palavra do Senhor. E nós vamos falar sobre algumas portas, né? E algumas portas que eles são de bênção, sim, que revelam a provisão de Deus. E eu quero pedir para você abrir lá em Apocalipse, que esse é um versículo tão bonito, que aqui já está declarado o que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Aqui já diz que Deus já colocou uma porta aberta. Mas existem algumas portas que eu quero ver hoje, nessa noite, com você, que são portas que servem para a nossa vida de alerta. Esse capítulo que a gente acabou de ler, o título já diz que a porta é estreita. Tem alguns lugares, não sei se vocês já viram um quadro que mostra, vocês já viram esse quadro que mostra como vai ser lá a Nova Jerusalém, e tem a porta lá estreita. Então tem algumas portas diferente daqui, que Deus está declarando a bênção dele, já está determinando a bênção dele. Tem algumas portas que servem de alerta para as nossas vidas, e é sobre isso que nós vamos aprender. Amém? Você quer sair daqui sabendo quais são as portas que você precisa ter cuidado na sua vida? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E lá em Apocalipse, capítulo 3, eu só vou pedir para alguém trazer um copinho de água aqui para mim, por favor. Capítulo 3, no versículo 7, essa carta é uma carta que foi direcionada à carta de Filadélfia, era uma igreja nova. E diz assim no versículo 7, o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave. Jesus tem a chave que pode abrir a porta da sua vida.
a porta que você necessita. Você crê que Jesus tem a chave? A porta, ela precisa toda chave. Toda porta tem uma chave que abre, não é? Jesus é a chave que abre todas as coisas nas nossas vidas. E aqui está dizendo, está declarando exatamente isso. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Segura aí que essa é a bênção para a tua vida. Diz assim no versículo 8: conheço as tuas obras. Ei, pensa Jesus olhando bem nos seus olhos, quando você subir, oh glória a Deus, se você estiver lá nesse dia, Jesus olhar aí para você e falar: eu conheço as suas obras. Ai, vai dar um frio na barriga, né? Será que são obras boas? Ou será, Jesus, que ficou ainda faltando algumas coisas para eu fazer? É algo que a gente tem que refletir. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, o que, querido? Fechada? Aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui diz que era uma igreja fraca. Nós somos fracos muitas vezes na nossa fé, no nosso caminhar com Jesus. Mas Jesus diz que vai estar conosco todos os dias, não é isso? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui diz que ele conhecia as obras. Querido, isso é um desafio para mim e para você. Jesus olhar para mim e dizer: Patrícia, eu conheço as tuas obras. Você guardou a minha palavra? Quantos não têm guardado a palavra do Senhor? Quantos conhecem sim a Bíblia, mas não têm praticado? Então aqui já diz, já está determinada uma bênção para você. Aqui já diz, o Senhor já diz: eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, aquela que eu abri e que ninguém pode fechar. Isso já está declarado sobre a sua vida. E eu quero começar pela primeira porta aqui, que está lá em Gênesis 28, capítulo 17, quando Jacó ele foge do seu irmão. Ele tem um sonho, né? Ele faz a pedra de seu travesseiro e ele sonha, ele tem a visão de uma escada. E nesse momento, no versículo 17, diante daquela visão, ele traz algo que é muito importante para as nossas vidas. Que diz assim o versículo 17, 28, 17. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A igreja, queridos, é a porta dos céus. Porque aqui é um lugar onde nós nos reunimos e nós escutamos a voz do Senhor, onde nós congregamos. É por isso que Paulo diz: não deixeis de congregar. Ah, existem pessoas imperfeitas? Existem. As pessoas são imperfeitas. Mas aqui, Jacó, tá uma bênção hoje a música lá fora, né? Só Jesus na causa. Está lá no forró. Quantas pessoas estão lá fora, queridos, em barzinhos e tantos outros lugares? Aqui a gente, quando vai embora, a gente vê, né? Quantos barzinhos tem aqui? Está cheio. E a igreja está vazia. Mas olha só, o que Jacó, quando ele teve uma presença, quando ele viu, ele teve aquela visão, né, dos anjos descendo naquela escada, e naquele momento ele é confrontado. Ele diz: quão terrível é este lugar, porque Deus começou a mexer no coração dele, mudar o caráter dele. E ali ele declara: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. A casa de Deus é considerada a porta dos céus. Em Eclesiastes 5 diz assim, Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus,
Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe o que fazem mal. Então, quando você vier na casa do Senhor, aqui diz, ele está dizendo aqui, Salomão está dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Este lugar, queridos, é um lugar que Deus prepara para você estar aqui, não só para nós nos confraternizarmos, ou aqueles que não se veem durante a semana toda, mas é um momento em que Deus prepara para falar com você, para tratar no teu coração, para sermos confrontados, sim, muitas vezes, mas Deus disciplina aqueles que Ele ama. Eu, como mãe, disciplino os meus filhos porque eu amo. Então, para a gente entender que uma das portas que levam ao céu é a casa do Senhor. Então venha, e quando você vier, guarde o seu pé, guarde os seus pés e prepare o seu ouvido. E que essa palavra entre no seu coração, entre no seu ouvido e penetre no seu coração. Quando você estiver passando por uma necessidade, um problema lá na tua casa, quando você não estiver na igreja, você vai lembrar da mensagem que foi dita. E isso vai fortalecer a sua vida. Amém, queridos? Então guarde a palavra do Senhor, sabendo que a casa de Deus, ela é a porta do céu. A pastora Carol já deu uma introdução aqui, que a palavra fala também sobre as portas do inferno. Onde está isso? Está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Jesus ali está instituindo a igreja, quando ele vira para Pedro e diz, sobre a rocha será edificada a minha casa. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você faz parte da igreja, queridos? Você é a igreja? Então as portas do inferno não te tocará. Toda a influência do mal não pode te tocar. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do mal. Então, não se preocupe, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você estiver arraigado na palavra do Senhor, se você estiver firme, se você entender que você depende do Senhor, as lutas virão, o inferno pode até querer vir à tona sobre a tua vida, mas aqui existe uma palavra que garante que nada vai prevalecer na sua vida, porque Jesus pagou um preço. Porque Ele se fez maldito no meu lugar e no teu lugar. E Ele se manifestou para que toda a obra do mal fosse desfeita na minha vida e na sua vida. Olha que interessante. Diz lá em Apocalipse 1:18. Jesus dizendo, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu todas as coisas, para que as portas fossem abertas na tua vida, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você entendesse o que é a graça de Deus. Ele tem as chaves, como nós lemos mais uma vez, né, aqui. Jesus vem e testifica que Ele tem a chave, dizendo que Ele vive hoje, Ele foi morto, e que hoje Ele tem essas chaves, Ele conquistou essas chaves. A palavra me fala sobre a porta da justiça, que está lá em Salmo 118:19, diz assim, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Aqui o salmista pede para o Senhor, abre as portas da justiça, e eu entrarei por ela e te louvarei.
Você tem louvado ao Senhor, você tem clamado e tem entendido que não é a sua justiça que tem que prevalecer, mas a justiça de Deus? A palavra do Senhor diz que Deus abençoa aqueles que te abençoam e Deus amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam. Isso foi dito para Abraão. Então, não procure você fazer justiça. Tem um ditado que diz, né? Alguns falam, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Não, queridos. Peça para Deus abrir a porta da justiça. E comece a louvar, porque o Senhor é justo em toda situação. Se você se sente injustiçado por alguma coisa, em alguma área, lá no teu serviço, eu não sei, mas comece a orar para o Senhor e dizer, Senhor, abra as portas da justiça, e eu entrarei e louvarei ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor ou você só tem questionado porque as portas não se abrem na tua vida? Aprenda com o salmista aqui. Peça para o Senhor fazer justiça na sua vida. E Ele é justo. A justiça virá. O Senhor, Ele não tarda. O Senhor, Ele vigia sobre a tua vida. Uma outra porta, que a gente encontra também lá no Salmo 141. A porta dos lábios. Salmo 141, versículo 3. Olha só o que o salmista pede para o Senhor. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Ele entendeu e ele pediu isso ao Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor coloque uma porta nos meus lábios. Porque dos nossos lábios saem palavras de bênção, mas também palavras de maldição. A mesma boca que abençoa, amaldiçoa, não é? A língua é um pequeno membro, mas poderosa nos seus efeitos. E por que será que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só? Muito bem. Para escutar mais e falar menos. Muitas vezes nós precisamos vigiar o que nós falamos, queridos. Aí as coisas não acontecem nas nossas vidas, as portas não se abrem, e aí nós questionamos, por que não está acontecendo? Mas o que tem saído dos seus lábios? Quais são as palavras? Só de murmuração? De louvor? Como é que tem sido? Ele diz, Senhor, coloca um guarda na minha boca e guarda os meus lábios. Nós lemos aqui a outra porta, a porta da graça, né? Ou então a porta estreita. Por que a porta da graça? Nós lemos lá em Lucas que haverá um dia em que essa porta que a porta da graça vai se fechar, queridos. Deus é amor, Deus nos ama de forma incondicional, mas sabe, queridos, haverá um tempo em que Ele virá buscar a igreja e talvez seja tarde para alguns. É por isso que eu e você, nós precisamos refletir nisso na nossa vida, na nossa postura, na nossa conduta diante de Deus, porque aqui o Senhor diz, esforçai-vos, no versículo 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Haverá esse tempo em que nós vivemos o tempo da graça, mas haverá um tempo, e é Jesus dizendo aqui, haverá um tempo em que essa porta vai se fechar e muitos vão procurar entrar. E é mais dura a palavra, queridos, que se a gente continuar lendo, diz... Versículo 25, quando o dono da casa se estiver levantando, fechada a porta, e vos do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E olha só a resposta, não sei de onde sois, não conheço vocês.
Então entenda, queridos, entenda que eu e você, nós precisamos estar perto de Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor enquanto se pode achar. É isso que diz a palavra. Porque haverá um tempo que a graça vai cessar. E eu espero em Deus, a minha oração é que eu e você estejamos pro lado de fora, do lado de dentro. Por lado de dentro. Esse é o nosso desafio. E lá, continuando isso, então, é uma palavra de alerta. Talvez você esperasse hoje uma palavra de vitória, não que seja, queridos, mas o Senhor Ele nos ensina e Ele nos prova para nos aprovar. E às vezes a palavra é dura, sim, mas ela traz em nós temor de que nós precisamos estar alerta a algumas coisas, a algumas situações. E lá em Jeremias 8:20, Israel estava passando por uma situação difícil. O povo se desviava de Deus, o povo buscava adorar outros deuses, deuses feitos por mão de homens. E olha só o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 20. Passou a seca, findou o verão, e nós não estamos salvos. Eles começaram a refletir. Olha, passaram-se as estações e nós não estamos salvos. Que eu e você possamos refletir quão é importante obedecer ao Senhor, obedecer à palavra do Senhor, estar debaixo da vontade de Deus, daquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Para que nós não venhamos a falar estas palavras como o profeta aqui relata. E como também nós acabamos de ler lá em Lucas, que as pessoas estavam tentando entrar e Jesus disse: eu não conheço vocês. Ao contrário do que Jesus diz lá na igreja que nós acabamos de ler, da igreja de Filadélfia: eis que eu tenho posto uma porta diante de ti, eu conheço as tuas obras. Qual palavra você quer viver? A palavra lá da igreja de Filadélfia ou essa palavra que é dura? Então escolha entrar pelo caminho estreito. Escolha andar nos caminhos do Senhor. Existe outra porta, que é a porta do seu coração, que está lá em Apocalipse 3:20. Todo mundo conhece esse versículo de cor, né? Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui Jesus está, que lado? De dentro ou de fora? De fora. Se ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Jesus, Ele não entra nas nossas vidas como inimigo muitas vezes, como o diabo quer fazer, entra sem pedir permissão, né? Jesus é um cavaleiro. Jesus diz que Ele bate. Aqui esse versículo diz que Ele bate a porta. E eu preciso estar atenta a ouvir bater a porta. Eu preciso estar atento, não disperso. E olha só, se você ouvir e abrir a porta, aqui Jesus diz que vai entrar e cear com você e você com Ele. Isso quer dizer ter comunhão. Essa porta do nosso coração tem que estar sempre aberta para Jesus entrar. Sabe que existem algumas áreas das nossas vidas que a gente até convida Jesus para entrar, né? Como numa casa, quando você sabe que você vai receber uma visita, como é que a gente faz? A gente dá uma limpada, faz a limpeza, limpa o banheiro, não é? Coloca a toalhinha nova, coloca o cheirinho, limpa tudo, deixa tudo certo. Mas e quando alguém aparece sem te avisar? O que você faz? Você tá uma bagunça a casa. Aí você convida a pessoa só para ficar ali na sala. Porque ali no quarto está tudo bagunçado. Na cozinha a louça está
E assim nós fazemos com Jesus, queridos. Sabe, existem algumas áreas que a gente diz assim, Jesus pode entrar nessa área aqui, ó, mas nessa não. Naquele cômodo ali o Senhor pode entrar, mas nessa área não. Mas Jesus, quando Ele entra nas nossas vidas, querido, Ele quer entrar nas nossas vidas por completo. Ele quer fazer morada na tua vida, no teu coração. Ele quer ser parte integral da tua vida. Não só numa área. Não, Senhor, entra aqui só nessa área, só no meu emprego, na minha vida sentimental, não. Nessa área aqui onde eu ainda tenho um pecado, não. Deixa como está. Não. Ele quer entrar na sua casa, no seu coração e fazer morada. Então convide o Senhor. Convide, fala, Senhor, entra aqui, eu também sujo aqui, viu? Tá sujo. Mas o Senhor, eu sei que onde o Senhor entra, o Senhor limpa. Porque a palavra diz que o Senhor, nos rios, que o Senhor é como os rios, dentro fluem águas cristalinas, limpas, que purificam, que restauram. É assim que o Senhor deseja fazer em todas as áreas da sua vida. Então, esteja atento ao toque quando baterem na tua porta. Jesus não vai arrombar. Jesus vai bater suavemente. Então, esteja atento à voz do Senhor. Bem, existe uma outra porta, a porta da cidade de Deus, que diz assim lá em Apocalipse 22:14. Bem-aventurado, felizes, aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Para você entrar pelas portas, o que você tem que fazer? O que diz aqui o versículo? Guardar os mandamentos. Ah, mas são muitos mandamentos. Não, queridos. Jesus resumiu em 2. Qual que é o primeiro? Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é amará o teu como? É isso que Jesus está dizendo. Feliz, bem-aventurado será você que guardou o meu mandamento. Então você vai entrar pelas cidades dos céus, pelas portas da cidade do céu. Você almeja isso, queridos? Você entende que a sua vida aqui é passageira? Não é que você vai reencarnar e voltar em cachorro, não é isso. Mas nós viveremos uma vida com o Senhor lá nos céus, onde diz que as cidades serão de ouro, onde diz que não haverá choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais luta. Nós só vamos ficar cantando lá. Você almeja isso? Então guarde os mandamentos do Senhor. Existe a porta da esperança. Você viu que eu achei bastante porta aqui, né? Existe a porta da esperança que diz lá em Oséias 2:15. Às vezes a esperança ela meio que escorre durante os nossos Oséias 2:15. Ela escorre, assim, nem como areia. Quando a gente está passando pelas lutas, quando a gente pega a areia e você vê escorrendo sobre os seus dedos. Não é assim que muitas vezes nós nos encontramos? Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída. Mas olha só o que diz lá em Oséias 2:15. E lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Há esperança para você. Existe uma porta de esperança aberta para você. E aqui diz que você vai cantar. Aqui diz que assim como aquele povo subiu do Egito, saiu do Egito, livre daquela escravidão, daquele jugo pesado, para ir para uma terra onde o Senhor preparou. Assim será a sua vida. Aqui diz que Deus já preparou essa porta de esperança. Você crê nisso? Que Deus tem uma porta de esperança?
E a última porta aqui que eu separei, que nós cantamos nesse último louvor, e que diz que os feridos de alma serão curados, os cativos e oprimidos livres são. E nós vemos isso se realizar na vida dos apóstolos, que está relatado lá em Atos capítulo 5, versículo 18 e 19. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Diz que lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Aqui a porta se abriu, queridos. Eles estavam presos. E Deus mandou um anjo. E as portas foram abertas. E eles foram livres. Quais são as portas que estão te aprisionando? Quais são as portas que tem trazido sofrimento para você? Quais portas se fecharam? Talvez seja na área da saúde emocional, física, ou até mesmo no teu ministério. Existem momentos em que nós estamos passando situações com o Senhor que parece que o nosso ministério meio que não vai para frente. O que está te aprisionando? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que assim como Deus enviou a provisão sobre a vida daqueles homens que estavam presos, o Senhor, Ele envia hoje anjos neste lugar. E as portas que estavam já te aprisionando, impedindo o agir de Deus, impedindo que você seja livre, vai ser aberta hoje em nome de Jesus. E assim como aqueles homens puderam ficar maravilhados com aquilo que Deus fez, assim será na tua vida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda. Deus não se cansa. Deus não é como nós que somos limitados. Não. Deus, Ele já abriu as portas que te aprisionavam. Se assim você crê. Se tinha algo que estava te aprisionando, não tem mais. Porque aqui primeiro foi declarado que o Espírito do Senhor, Ele já liberou sobre a tua vida. Você crê? Você crê sobre isso? Então coloque aí a mão no seu coração agora. Fala: Senhor, eu creio que tudo aquilo que estava aprisionado dentro de mim e pedindo o teu agir foi liberado pelo teu poder nesta noite. E eu viverei aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Você crê? E eu quero terminar falando que a chave que abre todas as portas da nossa vida se chama fé. Use essa chave, queridos. E eu quero terminar dizendo que Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Ele diz isso lá em João 10, o último texto que a gente vai ler. Versículo 7 diz assim, 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, diz o versículo 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sabe o que quer dizer quando Jesus está dizendo aqui: eu sou a porta das ovelhas? Quando Jerusalém foi destruída, haviam 12 portas. E uma das portas era a porta das ovelhas, onde as ovelhas passavam, os animais passavam para serem sacrificados. E ali haviam os tanques, aquelas
ovelhas elas eram purificadas, se eu não me engano, elas passavam por 5 tanques para serem oferecidas em sacrifício. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele é o sacrifício. Eu sou a porta das ovelhas. O Senhor conquistou todas as coisas através da cruz no Calvário. Ele, como uma ovelha, Ele se fez, né, como sacrifício, como uma ovelha que ela é quietinha, ela não reage quando ao abate. Jesus, Ele foi e Ele morreu por mim e por você, queridos. Então, lembre-se disso. Lembre-se que Jesus é a porta. E aqui diz no versículo 9: se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Aquilo que você procura, você só pode encontrar em Jesus, aquele que diz que é a porta das ovelhas. Então, passe por ela. Passe por ela. Entenda que Jesus, Ele é o único caminho, queridos. É isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho além de mim. Não há. Então, que você possa ter entendido nesta noite. Existem portas que foram já abertas e que você só precisa tomar posse na tua vida. Mas existem portas que traz alerta sobre as nossas vidas. E eu preciso cuidar para que eu possa um dia entrar por essas portas, pelas portas dos céus, e ter um encontro com o Salvador, e ter um encontro com aquele que diz que é a porta das ovelhas, aquele que se sacrificou. E sabe, queridos, Neemias profeticamente já tinha essa visão, que foi a primeira porta que ele reconstruiu das 12, foi a porta das ovelhas, a porta do sacrifício. Se você está aqui hoje é porque Jesus pagou o preço, um alto preço pela tua vida e pela minha vida. E o que eu e você, nós temos feito com isso? Que você possa refletir sobre isso. E que você deseje, esteja atento. Quando a porta se fechar, você já esteja lá do lado de dentro com Jesus. Amém?